Opa, boa tarde. Boa tarde ao pessoal aqui para me identificar sem o microfone. Bom, vamos lá. É, Ricardo, Cisejuf, Rio de Janeiro, coordenador do Departamento de Acessibilidade e Inclusão do Cisejuf, Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal, Rio de Janeiro. É, eu acho importante alguns esclarecimentos, mas antes disso, eu queria só pedir. E aí vou pedir aos meus colegas aqui de mesa, de condutores de mesa, uma coisa que não foi feita, e aí eu peço, que é importante para os deficientes visuais, não só a questão, né, de falar fora do microfone, para que a gente possa identificar a direção correta, o sentido correto. A autodescrição também é importante, mas tem um detalhe que talvez esteja ali no mesmo patamar de se falar fora do microfone, que eu acho que não teve, que é importante para a gente, a descrição do ambiente que a gente está. Né? E como tem outros deficientes visuais, eu, por exemplo, já sou, né, macaco velho aqui de federação e tal, né? Mas, assim, tem colegas que não, né? Então é importante que quem está à mesa abrindo os trabalhos, né, não só se autodescreva, não só fale fora do microfone, mas é importante essa descrição do ambiente para que o deficiente visual tenha a exata noção do que tá, da onde que ele está, né? Pode? Toca aí. Cumprindo aqui a orientação do Ricardo, nova para a gente, de fato. Deixa eu tentar fazer aqui uma descrição, né? Na mesa aqui estamos da esquerda para a direita, professor Vladimir Nepomuceno, Alexandre Marques, Ricardo Soares, Paulo Falcão, Gerson, esse que vos fala, e Jordana na assessoria aqui. Estamos numa sala com piso de madeira, com 3 blocos de cadeira, pessoas no plenário, paredes com placas de cores coloridas e no fundo bandeira da FENAJUF e o painel do encontro de pessoas com deficiência da FENAJUF. Não sei se contenta aí, Ricardo. Beleza, beleza. Eu acho que é isso, é por aí, Uma né? parte, a colega está. Forma de deficiência. Porque da colega ali, eu fico ocupando toda a deficiência dela. A outra também, porque tem as deficiências ocultas. Nós estamos aqui num grupo de pessoas. Tem outros não. Eu acho que caberia vocês relatarem, olha, essa é a deficiência. Eu vou reproduzir ao microfone a fala da colega, porque tem os colegas no virtual. A colega mencionou ali também a possibilidade, a sugestão de que as pessoas se identificassem quanto à sua deficiência, já que para algumas pessoas não se percebe, para outras não tem, e ela não percebeu ali de quem falou, né? É a sugestão da colega, né? Beleza, vamos lá então, né? Bom, eu sou Ricardo Azevedo, como eu tinha falado. Eu sou um homem branco, aproximadamente aí 1,74, 1,75 de altura, cabelo preto, já com alguns aqui despontando para o branco, né? Estou com uma camisa social cinza e sou deficiente visual, cego, né? É isso. Bom, acho que cabe até alguns esclarecimentos aqui. Eu acho que antes da gente adentrar propriamente aqui na matéria que nos cabe, algumas questões que eu acho que tem tudo a ver com o nosso encontro mesmo, e é importante a gente sempre salientar nas oportunidades que a gente tem, e que não são tantas assim, né? Até porque esse é o segmento da invisibilidade, né? Pessoa com deficiência é invisível, por mais que seja visível. Se é que me entenderam, e eu explico, né? Por mais que seja visível a deficiência, somos invisíveis aos olhos da sociedade, de um modo geral, né? E eu sempre bato muito nessa tecla, alguns não gostam,
mas eu bato muito nessa tecla, que dentre os segmentos de minorias sociais, nós somos os mais invisíveis. Nós somos o segmento de menor ou quase nenhuma visibilidade. E tem alguns motivos para isso, né? Segmento de mulheres, aí incluindo todas as minorias, né? Mulheres, negros, LGBT e nós, né? E eu sempre digo que nós somos, no segmento da pessoa com deficiência, é o mais invisível. Isso está mais do que comprovado, até nos discursos, né? Até nos discursos. Geralmente a pessoa com deficiência não é nem citada quando se cita minoria. Geralmente se vai ali, mulher, negro, LGBT, etc. Nós estamos ali, naquele etc. Geralmente é assim. Um ou outro eu tenho ouvido alguns discursos que acaba por citar, mas assim, é a minoria da minoria. Eu estou falando de discursos políticos, enfim, em eventos e tudo mais que trata dessa questão. Eu acho que cabe esses esclarecimentos, que eu acho que é importante sempre a gente bater nisso. E outro fator importante, né, para a gente ser o segmento mais invisível dentre as minorias, a nossa luta acabou por começar mais tarde, né? Foi mais tarde, né? A gente começa a nossa luta, por isso tudo que a gente está aqui, a militância e todo mundo que está aqui é militante da causa, e a gente começa isso tudo, esse papo muito mais tarde que os demais, né? Que as mulheres, que os negros, enfim. Então, isso também é um fator importante nessa análise, né? Se a gente for verificar, nós não temos, né, nenhum século de lutas, né? Nós temos aí aproximadamente um século, menos de um século, ou seja, meio século. Se a gente forçar uma barra, a gente chega a uns 80 anos, talvez, de luta efetiva, brigando pela causa, né? Se a gente começar a ver que a gente começa a lutar mesmo, de botar bloco na rua ali na década de 60, 70, né? E antes era algo muito, muito embrionário, né? E aí que a coisa começa a funcionar. Então seguramente, a gente não tem nenhum século de lutas, né? Então, eu acho que são algumas coisas importantes para a gente frisar. E eu acho que tudo isso faz parte de tudo que eu vou falar depois disso, que são as questões de projetos de lei, de estratégia, enfim. Nós do CISEJUF, no Rio de Janeiro, a gente que está no cenário FENAJUF, né, de maneira atuante, enquanto segmento da pessoa com deficiência, enquanto CISEJUF, desde 2002 que a gente toca essa pauta, né? Quando ninguém tocava, a gente começou a tocar, ou quando muito poucos tocavam nessa temática, né, para de repente não deixar ninguém de fora, a gente já tocava de maneira organizada lá no Rio de Janeiro. Porque o CISEJUF teve o azar ou a sorte, eu não sei ainda, até hoje eu me pergunto isso, o azar ou a sorte de ter dois diretores com deficiência, né? Dois diretores cegos. O que não é comum de se ver nos sindicatos, né, Brasil afora, não só na base da FENAJUF, mas em âmbito sindical no Brasil de um modo geral. Por isso também a invisibilidade desse segmento dentro dos próprios sindicatos, né? Então a gente pode até analisar uma coisa que me deixou assim perplexo, mas nem tanto surpreso. E aí a gente volta na questão da invisibilidade, na questão que aí a gente pode chegar no farinha pouca meu pirão primeiro. Eu vi um levantamento outro dia, num evento que eu participei, dos acordos coletivos na iniciativa privada, fugindo um pouquinho aqui da nossa seara de serviço público, tá? Os acordos coletivos fizeram um levantamento de que, em regra, quando se para negociar com o patrão, né, classe trabalhadora e patrão, os direitos da pessoa com deficiência são deixados de lado sem pestanejar pela própria classe trabalhadora. Então, não é uma questão patronal tão somente, é uma questão de sociedade. Quando a gente vê a classe trabalhadora deixando de fora, né, um segmento, abandonando um segmento, a gente percebe que a coisa não é só patronal, como a gente está acostumado a bater em patrão. E a gente bate mesmo e bate com força. Mas quando tem que falar, a realidade a gente também fala, né? E a gente também eu reparei nesse levantamento que fizeram, que era um dos primeiros pontos a serem deixados de fora na hora da negociação com o patrão.
né? Vamos deixar de fora as vagas das pessoas com deficiência, né? Vamos deixar de fora a pessoa com deficiência, porque, afinal de contas, né, a gente sabe como é. Então, é esse o ponto. Uma outra coisa encampada pelo CISEJUF, eu acho importante a gente tocar também nesse assunto, por mais que possa criar algumas certas celeumas, mas isso começou a nos incomodar, e não só dentro do CISEJUF, mas dentro do segmento a gente começa a reparar um certo incômodo com um termo que foi criado e ele não veio por lei, ele foi começando a acontecer, só que ele é um termo que nos remete a um passado que a gente não quer, que é o tal do termo atípico. Isso foi um termo que pais e mães de filhos com deficiência, na ânsia, eu vou dizer, na ânsia ou no afã de terem um termo para chamar de seu, começaram a utilizar esse termo. E é um termo muito ruim, péssimo, eu diria, para o segmento da pessoa com deficiência, que luta e já lutou tanto tempo para a gente sair dessa coisa do anormal. Nós não somos pessoas anormais, nós somos pessoas com deficiência. Já fomos pessoas anormais, sim, né? Já fomos, sim, lá atrás, né? A gente era jogado dos precipícios porque não servia para nada na sociedade, na Idade Antiga. Isso veio durante séculos e séculos. Depois a gente foi segregado, jogado em depósitos humanos, enfim. Só que isso, e é exatamente por essa história toda que temos e que a gente luta até hoje para sair dessa anormalidade imposta, é que esse termo nos remete a esses tempos sombrios e remotos e que não queremos mais. Nós não somos anormais, porque atípico gera a ideia de anormal, porque o típico é normal. Então, o atípico é o anormal. Então, é um termo que a gente deve lutar e deve lutar todos juntos, o segmento das pessoas com deficiência e também pais e mães de filhos com deficiência, que a gente não precisa desse rótulo de atípico, pois não o somos. Não somos. Então, é uma questão importante que eu gostaria de frisar. E aí, vamos agora aqui adentrar, já quase estourando o tempo. Já que eu tinha inicialmente 30 minutos, eu peço até a mesa que me dê um aviso quando estiver faltando 5 minutos, por favor. Beleza. Então, vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá, vamos dar uma invertida aqui, já que a gente conseguiu inverter, para a gente começar por um tema maior, depois a gente vai especificando mais algumas coisas, né? Acho que talvez seja mais interessante. A gente vai do geral para os mais específicos, né? Talvez seja interessante. Então vamos tratar esse tema aqui, que é o PL 2661, PL 2661, de 25, do senhor deputado Duarte Júnior, atual presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados. O que visa esse PL 2661? Ele visa, segundo o deputado, tá, juntar toda a legislação que trata de pessoa com deficiência num único código, numa única consolidação. Este deputado, ele veio no início ali, acho que foi março, se eu não estou muito enganado, ele veio com o PL 1584, tratando dessa questão, né, que seria sobre esse argumento. Não, porque são muitas legislações esparsas, e para facilitar, e para melhorar, enfim, né, ajustar algumas nomenclaturas, porque ainda temos alguns nomes, né, que fogem à pessoa com deficiência, deveria ser pessoa com deficiência, então vamos juntar tudo aqui numa coisa só, vamos fazer um código da pessoa com deficiência, coisa e tal. Né? Inclusive, com a Lei Brasileira de Inclusão nesse bojo aí, ou seja, desnaturaria a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, de 2015, tá? E aí foi uma grita dentro do segmento, obviamente, né? Primeiro que a gente não, a LBI para nós é muito cara,
né? A LBI para nós é muito cara, então a gente quer melhorar a LBI. E tem uma série de pontos para serem melhorados e para serem regulamentados ainda, que não foram até hoje, né? E não destruí-la. Então a gente quer a manutenção da LBI com melhorias, obviamente. Então foi uma grita, né, dentro do segmento com relação a isso. O deputado insistiu ainda por um bom tempo nesse PL 1584 e depois de muito a gente falar, ele, inclusive numa audiência promovida, chamada por ele aqui na Câmara, que a gente esteve presente, eu e meu companheiro ali do Lavin, e com todo o segmento praticamente, né, a esmagadora maioria se colocando contrária, e ele querendo ir à frente com esse projeto, mesmo o segmento dizendo não a esse projeto. Aí ele arquivou esse projeto, esse 1584. E aí a gente achou, entre aspas, que o nosso problema estava resolvido. Quer dizer, claro que a gente não achou, né? A gente que é militante, que a gente que toca a luta, a gente sabia que o interesse era outro e que ele viria com outra questão, como veio logo em seguida. E aí ele veio com o PL 2661, de 25, que veio de novo, e aí aumentou, alongou um pouco mais o PL 1584, com os mesmos argumentos, né, lá do 1584. Ou seja, a luta continua do segmento para enterrar novamente mais esse. É porque esse segmento quase não tem nada para lutar, quase não tem nada para fazer na militância, né? Aí o deputado nos brindou com mais essa, né? Então, o tempo que a gente tinha para, né, lutar para regulamentar a LBI, buscar melhorias, uma série de outras questões que nós temos a tratar, aí a gente tem mais essa agora para se preocupar com um PL que não nos interessa, não nos atende em absoluto, né, de forma alguma, mas nós temos que dizer para o deputado dia após dia, minuto a minuto, que o segmento não quer esse PL, né? E num afã de autopromoção, ou sabe-se Deus lá o quê, né, do nobre deputado, ele insiste com essa ideia, né? Então a gente até aprovou no nosso congresso, no nosso Congrejuf em Foz, uma moção de repúdio, né, ao PL à época 1584, né, uma moção de apoio à LBI, e eu já trago aqui como proposta para que a FenaJuf, já que encaminhou, né, a moção de repúdio ao 1584, que é basicamente a mesma coisa, do ponto de vista do deputado melhorado, né, que a gente encaminhe uma moção de repúdio, que nada vai, mas a gente pode pegar a mesma moção que a gente encaminhou lá atrás, que a gente protocolou em relação ao PL 1584, mudar ali para PL 2661, não precisa nem mudar o ano, né? É 2025, e protocolar uma nova moção de repúdio a esse projeto. Acho que é importante uma entidade com o peso da FenaJuf, né? Esse protocolo vai ser de grande valia. E, se possível, né, tentar juntar com as demais federações, né, as federações co-irmãs, FenaJude, por que não, né, Sindicato Nacional da MPU, enfim, para que se some a nós nessa questão. Ouvi dizer que haveria aí uma possibilidade de ser arquivado esse PL ainda nesse mês. Seria um belo presente do deputado para o segmento, né, no segmento, no um mês que a gente comemora o Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência, se ele arquivasse esse projeto e não entrasse com outro, porque também não adianta nada enterrar um e surgir com outro, né? E seria ótimo que o deputado pudesse nos ajudar com uma série de questões que a gente precisa, né, de apoio dentro da Câmara dos Deputados. E aí a gente já começa a falar de outras, que a gente pode ter a ajuda do deputado, que inclusive enquanto presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara, tem um peso, carrega um peso absurdo, né? Quando chega a comissão da pessoa com deficiência da Câmara para falar qualquer coisa em qualquer reunião de líderes, ou seja lá qual for, né? Se for colocado pela comissão, já vai estar levando a posição de vários parlamentares que compõem essa comissão. Afinal de contas, é a posição da comissão, né? Então, acho de extrema valia o apoio
para outras questões que a gente tem. E uma delas que eu vou abordar, e que é uma questão ainda que eu classificaria como geral, porque não abarcaria somente nós do judiciário, ou nós apenas do serviço público, enfim. Seria para o segmento da pessoa com deficiência, que é a questão da isenção do imposto de renda, né? Nós temos alguns projetos caminhando nesse sentido no parlamento, né, que visam a isenção do imposto de renda para a pessoa com deficiência. Nós temos o 2377 de 25 e o 3834 de 23, se eu não estou muito enganado, acho que sim. Caminham. Agora, no momento, eles estão juntos na CFT, né, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, aguardando designação de relator, pelo menos até semana passada. O que aconteceu? A gente já vislumbra essa possibilidade de lutar acerca desse tema já há um bom tempo, e a gente esteve aqui no dia 25 e 26 no TST, que era um encontro promovido pelo CNJ, né, tratando do protocolo de atendimento à pessoa com deficiência, da Política Nacional da Pessoa com Deficiência do CNJ. Esse que a gente falou mais cedo, que eu fiz até pergunta para o conselheiro Feliciano. A gente esteve tratando aqui numa segunda reunião, que foi agora 25 e 26 de agosto. Algumas pessoas estiveram aqui do Judiciário, né? Eu e do Lavin estivemos pelo CISEJUF, várias pessoas com deficiência pelos tribunais Brasil afora. E no que foi o segundo encontro tratando desse tema, que o primeiro foi lá em fevereiro, lá atrás. Eu também estive, do Lavin também esteve, nesse primeiro que aconteceu em fevereiro aqui no CNJ. Foi um desdobramento desse de fevereiro, esse agora de agosto. E como a gente estava reunido com vários segmentos de deficiências, né, dentro do segmento geral da pessoa com deficiência, a gente resolveu fazer uma incursão ao Congresso Nacional para exatamente tratar desse tema e também da aposentadoria especial, mas depois eu chego lá na aposentadoria especial, para tratar desse tema da isenção. Então, alguns, até que estão aqui, estiveram lá no Congresso Nacional para a gente tocar essa questão junto a alguns gabinetes de alguns parlamentares, né, dos que estão aqui, Márcio Lacerda, Lucas, Hilário, Valfrido, do Lavin, acho que não esqueci, Alisson também, que estamos aqui. A gente também esteve lá, eu também, no dia 27 de agosto, a gente esteve lá no Congresso fazendo essa gestão junto aos gabinetes, né? E fomos também no gabinete do Rogério Correia, porque, afinal de contas, é o presidente da CFT, né? Colocando a necessidade de que fosse designado logo um relator para essa matéria, né? Os dois projetos de lei estão lá aguardando a designação de relator. Então, a gente foi lá, a gente colocou a importância e tal, mas ainda não tivemos um retorno favorável. Rodamos alguns outros gabinetes, mas a gente precisa do apoio mais incisivo, ou eu diria para esse tema incisivo, de nossa federação. Precisamos ir à nossa temática, quero falar agora com os diretores da federação que aqui estão, que a gente precisa colocar a pessoa com deficiência, o servidor com deficiência, de uma vez na pauta a ser tratada dentro do Congresso Nacional. Por que disso, né? Quando vocês forem ao Congresso Nacional tratar de reforma administrativa, que vamos muito, né? Por favor, coloquem esse tópico do servidor com deficiência, porque esse vai ser o segmento muito, muito atingido. Todo mundo vai ser, né? Todo mundo vai ser, obviamente, já falamos disso aqui mais cedo, não tenho discussão em relação a isso. Mas esse segmento será limado em sendo aprovada a reforma administrativa que querem. 10 minutos. Obrigado, Gerson. Simplesmente será limado, será varrido da face
da terra do Brasil, né? Então, a gente precisa estar na pauta, na ordem do dia da federação. Então, assim, tal qual outras questões que a gente já está abordando, já está começando a abordar, como 2661, como, por exemplo, essa questão da isenção do imposto de renda, que é fundamental, né? A pessoa com deficiência, ela tem infinitos mais gastos que uma pessoa sem deficiência no seu dia a dia, né? Infinitos, porque é uma série de questões que a gente precisa ter para a gente tentar fazer aquele mesmo trajeto que a pessoa sem deficiência faz, só que com alguns auxílios. E esses auxílios, muitas das vezes, não são nada baratos, né? Então a gente precisa, para chegar lá, no mesmo lugar que o cara só vai, né? O cara sem deficiência, o outro sem deficiência, e aí o com deficiência, ele vai também, né? Mas ele vai com alguns auxílios. E esses auxílios representam custo. E muitas das vezes custo altíssimo. E às vezes para necessidades básicas. Básicas, necessidades, eu diria, fisiológicas, muitas vezes. Tá? Então, definitivamente. E a gente tem que aproveitar esse cenário de isenção de imposto de renda, né, que o governo deseja com relação até os 5 mil. A gente tem que aproveitar esse cenário. Porque segmento da pessoa com deficiência de imposto de renda não vai representar um custo alto para o governo, para os cofres do governo, né? Então a gente precisa defender essa pauta mesmo de maneira muito mais incisiva, de maneira mais direta, reta, e o papo tem que ser reto mesmo com os nossos parlamentares. E aí eu vou começando a entrar aqui nos demais assuntos aqui mais específicos para o nosso público servidor, né? Público federal, no caso, agora da aposentadoria especial. A aposentadoria especial do servidor público com deficiência. E qual é a nossa luta? A nossa luta é com relação à parte do segmento da pessoa com deficiência, a parte do segmento dos servidores públicos com deficiência, que entraram até dezembro de 2003. E por que é só para essa luta é específica? Né? Antes que alguém pergunta, mas por que eu sou deficiente, eu entrei depois, eu não estou dentro dessa luta, por quê? Não consigo entender. Bom, vamos entender. Vamos entender. Quem entrou até dezembro de 2003, toda e qualquer pessoa, não só pessoa com deficiência, todo servidor que entrou, ele tem assegurado a paridade de integralidade na sua aposentadoria. Tá? O servidor que entrou até dezembro de 2003, esse mesmo servidor, se era servidor com deficiência, ele já não tem isso garantido. Ou seja, a situação de uma aposentadoria especial hoje para o servidor com deficiência, ela está de maneira inferior à pessoa que não tem qualquer deficiência. Chegamos a esse absurdo no Brasil. Porque a pessoa com deficiência, o servidor público federal com deficiência, se ele quiser efetivamente exercer essa questão da aposentadoria especial, ele vai perder a sua paridade de integralidade, não vai ter atendido. Não vai ter. Por quê? Porque ele vai ter que se guiar pela lei complementar 142, que é aplicada à iniciativa privada, tá? Onde não há paridade de integralidade. Então, chegamos a esse absurdo. A pessoa sem deficiência tem assegurado, que entrou até dezembro de 2003. Vamos fazer esse recorte, que é importante, porque depois de dezembro de 2003, ninguém mais tem assegurado. Essa é a questão. Depois, ninguém mais tem assegurado. Então, até dezembro de 2003, o servidor sem deficiência tem e os com deficiência não tem. Então, esse é o ponto. Chegamos a esse ponto. Mesmo ainda que tenhamos o artigo 28 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil é letra constitucional, é o tal chamado, hoje em dia, na moda, bloco constitucional. Gostei muito desse nome, desse termo. Né? No Brasil, é norma constitucional, proíbe qualquer retrocesso de direitos para esse segmento da pessoa com deficiência. Então, o Brasil hoje está descumprindo a convenção. Hoje não, né? Já tem um tempo nessa estrada.
Já tem um tempo nessa estrada. E a gente não conseguiu resolver isso até hoje. A gente não conseguiu resolver isso até hoje. Então, o mesmo servidor, o camarada que tomou posse comigo, vai, porque eu entrei em 99, vai se aposentar com paridade de integralidade e eu não vou, sendo pessoa com deficiência. Quem mandou ser pessoa com deficiência? Né? Então. Só que nós temos algumas questões para solucionar, ou que deveriam solucionar essa questão, tramitando no Congresso Nacional. A passos de cágado. Né? Ou nem isso, né? Com todo respeito ao cágado. Né? A gente tem hoje a PEC 133. A PEC 133. A gente está sempre batendo nessa tecla aqui na FenaJuve. Né? Os atuais diretores e os anteriores, né? De saco cheio de ouvir PEC 133, PEC 133, PEC 133. A gente pode mudar o nome, PEC paralela também. Porque essa PEC carrega lá que visa acertar os erros da reforma previdenciária. Então ela tem lá uma série de questões dentro dela. Inclusive para acertar a questão da aposentadoria especial do servidor com deficiência. Mas ela, embora já tenha passado pelo Senado, ela hoje em dia dorme em berço esplêndido na CCJ da Câmara. A gente, depois de uma grande mobilização que a gente teve na Câmara, a gente conseguiu com que o relator emitisse o relatório, né, acerca da PEC 133, deputado Francisquinho. Mas depois disso, morreu também, está lá, continua, segue dormindo em berço esplêndido. Afinal de contas, é um tema que não interessa nem a situação, nem a oposição tratar desse tema. Afinal de contas, mexe com previdência, e previdência é um tema que não agrada oposição nem situação. Ninguém quer tratar disso, né? Essa é a grande verdade. Então, deixa dormir em berço esplêndido. Aí veio, e aí nós temos algumas estratégias também para tentar ver a PEC 133. Tá? Mas vamos deixar isso aqui por enquanto. Veio o PLP 454. E veio sendo aprovado na Câmara, nas várias comissões, também tratando desse mesmo tema. Aposentadoria especial, servidor público. Na época, até lá atrás, a FenaJuve chegou até a comemorar que esse PLP estava sendo aprovado, e aí a gente que chamou a atenção da federação à época, falando, vocês estão comemorando o quê, cara pálida? Tem nada para ser comemorado nesse PLP. Muito pelo contrário, ele piora a situação. A situação que já é ruim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Pois é, isso é uma grande verdade. Né? A situação que já é ruim, deplorável, se torna ainda pior. Porque ele ainda acrescenta a idade mínima para se aposentar o servidor com deficiência. Então, como se já não bastasse perder a paridade de integralidade, também vai ter o requisito da idade mínima. Né? Então ele veio sendo aprovado. E depois disso, depois dessa nossa chamada de atenção à FenaJuve, a FenaJuve encampou também essa luta e também seguimos lutando em prol de um PLP 454, mas em prol de uma redação que efetivamente nos atenda. Do jeito que ele está hoje, e aí eu trago a informação, que não deve ser nenhuma grande novidade, acredito eu, mas enfim. Ele está na pauta da CCJ de quarta-feira agora. E aí, o que a gente, nesse grupo que estava aqui presente no evento do CNJ, dia 25, 26, o que esse grupo entendeu como sendo uma estratégia válida e necessária para essa questão? Tendo em vista que a PEC 133 não vai andar, e dificilmente a gente vai conseguir realmente fazê-la andar com tanta falta de interesse, né, de oposição, situação, e muito pelo contrário, né? Temos uma estratégia. Qual seria? Esse PLP 454, ele tem que ser aprovado, mas aí é luta kamikaze. Né? É luta kamikaze mesmo. Esse PLP, que não nos atende nessa redação dele, ele tem que ser aprovado na CCJ, e ele está na pauta. Só que o interessante, o dito correto, era a gente já ter montado alguma estratégia para que algum parlamentar apresente, né, em sede de plenário, um substitutivo.
que resolva essa redação maldita que lá está. E a gente consiga, através de um grande acordo, né, ser aprovada a aposentadoria especial do servidor com deficiência. Que do ponto de vista de grana, e é o que mais interessa ao governo, geralmente, e seja lá qual governo for, tá? Não estou aqui entrando no mérito de coloração político-ideológica de qualquer governo. Governo que for vai se preocupar com cofre, né? Beleza. Pois bem, o cofre, né? A gente costuma brincar por aí, dizendo que a gente não faz nem cosquinha nos cofres do governo, né? Haja visto os nossos números, né? Os nossos números, nós somos hoje só no judiciário como um todo, não estou nem falando só do federal, como um todo, nós somos aí 2,8% da categoria do judiciário, né? E a magistratura representa 0,8% de toda a magistratura brasileira, de pessoas com deficiência. E não é todo esse conjunto que vai entrar nessa história da aposentadoria especial, por óbvio. Somente as pessoas que entraram até dezembro de 2003. Ou seja, nós somos um númerozinho pequenininho, miudinho, que o governo não vai nem sentir, não vai nem perceber a existência nossa, né? Então, desse ponto de vista, não há qualquer óbice, qualquer problema. E é o principal, né? Em via de regra, é o principal. Ou então é vontade de não querer mesmo, né? Não quero porque eu não quero, enfim, né? Aí não adianta, aí não tem argumento que convença, né? Então a gente precisa dessa estratégia. Já temos um substitutivo feito e acabado, né? Ali com uma contribuição absurda ali do nosso colega do Lavin. Temos esse substitutivo pronto e a gente deixou com vários parlamentares nesse dia que a gente esteve lá no Congresso. Mas até agora nenhum retorno. Então a gente precisa urgentemente, isso a gente precisa da FenaJuF para anteontem, porque para ontem está tarde, né? Então é uma força-tarefa para essa semana, né? Vamos de fato colocar na memória que é o Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência amanhã e vamos montar uma força-tarefa para essa semana, para que esse projeto, em sendo aprovado em CCJ, já estejamos com alguma estratégia montada, né, para que ele seja aprovado com uma outra redação em plenário. Que aí a gente resolve esse problema definitivamente e a gente não precisa mais ficar, né, com relação à PEC 133, nem nada. A gente resolve o nosso problema, que é o que a gente precisa resolver. Então, a estratégia está dada. É óbvio que a gente pode conversar e a gente tem que estar atuando junto. Afinal de contas, nada de nós sem nós. Esse é o lema, né? Então a gente precisa, essa é a nossa urgência, eu diria assim, crucial. Para tentar não passar tanto do tempo, temos também o PL 300. Na programação aí ficou 320-25, só que ele é um PL de 2017. O PL 300 que prevê a reserva de vagas também para os cargos comissionados, né? F6 e CJs. A Isabela chegou a tocar nessa questão da fala dela. E é um projeto que a gente precisa também estar com ele aqui no norte da federação, na luta do dia a dia, né? A gente hoje não tem praticamente nenhum servidor com deficiência, são raríssimos os casos quando a gente tem servidor com deficiência exercendo CJ ou até mesmo função comissionada, né? Função comissionada, às vezes, pelas as farras que acontecem em tribunais Brasil afora, mas acaba recebendo não por uma questão de qualquer coisa, mas acaba recebendo porque todo mundo recebe, aí ele acaba entrando naquele bolo, né? Afinal de contas, aí já seria, né, muito absurdo, né? Não vamos botar ele não, porque ele é pessoa com deficiência. Mas certamente devem ter casos por aí, Brasil afora, porque eu não duvido de absolutamente nada. Então, esse é um projeto de extrema relevância, ao meu ver, também, porque a gente precisa estar nos cargos de direção, a gente precisa estar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, como qualquer pessoa, né? Não tem que se
Até porque isso é o tal do capacitismo institucional, né? E que a gente luta. A nossa luta anticapacitista ela tem que ser minuto a minuto, diária, e ela não pode parar, né? E isso é uma forma de você discriminar, porque afinal de contas, né, para que vai se dar um cargo de direção para alguém com deficiência? Ele não vai ter competência, não vai ter capacidade. E aí, para poder usar o termo capacidade mesmo, né? Capacitismo é isso, é duvidar da capacidade. E isso a gente vive no nosso dia a dia, nos nossos locais de trabalho, e não é um privilégio do judiciário, mas é da vida nossa, da onde a gente estiver, vai ter capacitismo, né? O capacitismo, eu sempre digo o seguinte: a gente não precisa nem sequer botar o pé para fora de casa para ele acontecer, né? Ele pode acontecer dentro de casa mesmo, né? Então, a gente não precisa nem botar o pé para fora ou seja, não adianta nem fugir, né? Não adianta nem fugir porque o capacitismo vem até nós. Pode esperar, a sua hora vai chegar, não tem aquela história? É a mesma coisa. O capacitismo vem. Isabela contou aqui a história dela, a Ana Virgínia teve vários relatos, né? E a Ana Virgínia, né, teve relatos bem legais, bem interessantes aqui anteriormente. E eu diria que é isso, o capacitismo. E olha que para Ana Virgínia, às vezes, né, não vai nem reparar, né? Não vai nem reparar, vai ter que prestar atenção, vai ter que, enfim. Né? Imagina quando o cego já chega no ambiente com a sua bengalinha, né? Ou com o seu cão-guia, né? O capacitismo já está ali posto, não precisa nem falar. Ele já adentrou. Ih, meu Deus do céu, e agora? Né? Ou então, quando chega no ambiente de trabalho, né? E aí, pegando aqui o judiciário, ah, meu Deus do céu, recebi um servidor, mas ele é com deficiência. Não tinha um bom aí não para mandar? Tinha que mandar isso com defeito, SGP, né? Porque esse aqui veio com defeito, então não vai servir não, né? Em regra é assim. E se isso acontece com o servidor, imagine com os estagiários, pobres coitados, né? A gente já acompanhou alguns casos lá no Rio. Eu também integro a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRF2 e vários casos, né, do estagiário com deficiência chegar e a vara se negar, né, a receber, porque, né, afinal de contas, o que aquele estagiário vai agregar, né? Veio com defeito de fábrica, né? Aí não vai servir muito. Então, assim, aí piorou ainda mais a situação, né? Sempre tem mais um que é mais fragilizado, né, que nós. E aí é bem mais complicado. Então, assim, é por isso que a luta anticapacitista ela tem que ser o tempo todo e ela tem que acontecer. E aí a gente tem, às vezes, o nosso meia-culpa nessa história, e aí eu faço um chamamento, e aproveito me encaminhando aqui para o final, faço um chamamento às nossos colegas com deficiência, servidores, e aí eu vou falar para ficar só no nosso mundo aqui da FENAJUF, para não ir lá para fora, porque senão aumenta demais o caminho, para ficar só no nosso aqui. Porque a gente começou essa luta muito lá atrás e ainda assim ainda temos vários sindicatos na base da federação que ainda não fazem essa discussão nas suas bases, né? E não é só por culpa do sindicato, não. Eu não estou culpando só os sindicatos, não. É culpa também das pessoas com deficiência que não procuram os sindicatos, não forçam os seus sindicatos a lutarem nesse sentido. Então eu faço também aqui o meia-culpa. Não é só apontar o dedo para os sindicatos e falar que não faz essa luta, não. Acontece também o caminho contrário. E a gente vive isso lá no Rio de Janeiro. E olha que a gente está nessa luta e o CISEJUF é reconhecido por estar nessa luta do servidor com deficiência há muito tempo, há pelo menos 2 décadas, né? E foi depois de muito forçar a barra dentro da federação para a gente ter o coletivo do servidor e da servidora com deficiência. Então, assim, é importante que os servidores com deficiência procurem seus sindicatos, né, para que o sindicato esteja nessa luta. Então, até hoje, a gente ainda tem vários sindicatos que não criaram seus núcleos, não têm seus coletivos, não fazem essa luta. E uma das coisas que a Isabela também tocou aqui mais cedo, que eu acho importante. Ela falou que fez uma reunião com 2 sindicatos, né, o de São Paulo e da Bahia, e que tiveram 3 pessoas com deficiência. Mas é isso que acontece mesmo. Eu cansei de fazer reunião lá no Rio de Janeiro, lá no CISEJUF, eu e do Lavim. E até antes de você, né?
E assim, uma coisa chata, né? Porque eu já não aguentava mais o do Lavin, a gente trabalhando junto, né? A gente ainda ir para o sindicato depois, né? Fazer reunião, eu e ele, sem ninguém mais. Então, isso não foi uma vez nem duas, foram algumas. Hoje em dia, a gente já diz que a gente consegue fazer reunião com mais gente. E agora a gente consegue fazer online, né? Eu não sei se a gente tivesse mantido a reunião presencial, se não continuaríamos, não teríamos continuado, eu e do Lavin, batendo papo, né? Então, assim, é por isso que é importante esse chamamento, né, dos sindicatos, e não só dos sindicatos, mas dos servidores com deficiência. Acorde, a gente precisa estar nos locais de luta, né? Se a gente não estiver, não vão lutar por nós. E olha que a gente estando já é difícil, já é difícil. A gente estando se fazendo presente, querendo falar e falando, muitas das vezes já não somos atendidos. Isso acontece, gente. Isso é normal, é natural. Somos invisíveis, somos um segmento de invisibilidade. Então, muitas vezes a gente precisa chamar. Opa, volta aqui, rapaz. Espera lá, vamos fazer a luta aqui, precisa ser feita. Isso em qualquer lugar, seja no CISEJUF, seja aqui na federação, seja em qualquer outro sindicato. Então é importante a gente estar presente. Eu finalizo, então, essa minha fala aqui, me colocando à disposição de todo mundo que está e agradecendo, né, quem teve a paciência aí de nos escutar, o pessoal que está no YouTube, e o pessoal que está no Zoom, enfim, o pessoal aqui presente. Valeu, obrigado. Beleza, vamos lá. Primeiro, tentando aqui fazer dialogando um pouco com o que o meu colega e ilustríssimo companheiro Vladimir, né, colocou. Esse papo, e aí quando ele fala, né, da gente ter que dialogar com os demais ramos do serviço público e demais áreas da sociedade, é verdade. Agora, é verdade também que, por exemplo, em relação ao 2661, esse papo já rola, já existe, já está dado, né? Já houve audiência pública em relação ao 1584, e na verdade o 2661 não tem nada de muito diferente na prática do 1584, onde um sem número de entidades em nível nacional, né, se colocou contra qualquer possibilidade nesse sentido do Arte Júnior. O 2661 é de iniciativa da comissão, por óbvio, porque é ele o presidente. Então, né, é uma questão ali legislativa, né, obviamente, que a gente sabe que é isso, para tentar uma aprovação. Mas esse diálogo já está havendo, viu, Vladimir? São inúmeras organizações em nível nacional que já se colocaram contrárias a esse projeto. Seja o 1584, seja esse 2661. Inclusive a Organização Nacional de Cegos do Brasil e outras entidades, várias aqui, eu não vou nem saber citar o quanto que se tem. Então, já está dado que o segmento não quer. Só que ele quer por questão de autopromoção. Então, assim, isso já está dado. Então, assim, o problema é outro, né? O problema nesse caso aí é outro. E a gente bem sabe qual é. Com relação à questão do PLS, né, 300, também acho que deve haver, mas é isso que a gente está pedindo aqui. A gente está pedindo que a FENAJUF faça isso. É esse o pedido aqui, a proposta é essa, que a FENAJUF encampe e vá a campo. Né? Vá a campo e pode ir a campo nas mais variadas versões disso, seja do lado de cada, né, dos vários ramos do serviço público, seja dentro do Congresso Nacional, seja junto ao Executivo, enfim, é isso que a gente quer. É exatamente isso, nesse sentido. Né? Com relação a ter um grupo específico, já que a gente não tem um diretor da federação com deficiência, né, e talvez seja algo difícil de se atingir, vamos ver, no decorrer da história, né, mas já tem o coletivo. Já temos também instaurado, criado, depois de muita luta nossa, de mais de 2 décadas, a gente conseguiu criar o coletivo nacional da FENAJUF de servidores e servidoras com deficiência. De repente, essa interlocução coletivo e direção não está sendo feita da maneira melhor possível. Aí eu concordo. Né? Aí eu concordo. Mas eu acho que tem que haver uma maior interação, né? Até para tocar essas pautas
pautas, né, que nos aflige aí no dia a dia. Mas que esse tal grupo, que no caso é um coletivo, já existe, né? Então, é tocar trabalho junto com a direção. Mais esse. Com relação à aposentadoria especial, a gente só fala em relação à PEC 133, a gente fala em relação ao nosso aspecto. As demais questões que envolvem a PEC paralela, a gente não faz análise. A gente na verdade, nesse caso aqui, a gente não está nem aí para as demais questões que envolvem a PEC 133. A nossa única questão, única e exclusiva, é a aposentadoria especial dos servidores públicos federais. Então, assim, o que a gente precisa em relação à PEC 133, a gente até já tinha feito essa questão de fatiar, que você até chegou a abordar, né, Vladimir? E a gente já montou isso como estratégia também. Só que para fazer isso, a gente precisa aprová-la na tal da CCJ, para depois poder fatiar lá e seguir em separado, o que seria interessantíssimo para a gente. Para a gente, sem dúvida alguma, seria o melhor dos mundos. Seguir sozinha só a nossa questão ali da aposentadoria especial, mas para isso é preciso também uma baita de uma articulação dentro do Congresso Nacional, né, inclusive com a presidência da casa, né? Não, da CCJ e da Câmara, né, para poder instituir as comissões depois especiais para poder tocar isso. Então, assim, também envolve uma articulação. Com relação a essa articulação que a gente fez em relação ao 454, a gente tem que ver, viu, Soraya, se é realmente isso que nos atende. A retirada de pauta, porque, na verdade, a operação kamikaze que a gente está tentando implantar, nesse caso, é aprovar na CCJ, porque ela precisa ser aprovada na CCJ para poder seguir para plenário. Só que aí a gente pode até ser uma estratégia de retirar de pauta agora, para depois voltar, enquanto a gente se articula para ter um parlamentar que apresente um substitutivo que já está pronto, inclusive com justificativa pronta também, tá? Tem que ter um parlamentar que apresente isso, que nos garanta isso em plenário, né? E as costuras políticas óbvias para poder aprovar, né? O que não pode ser essa atual redação. E aí, eu já respondendo a Juliana. Juliana, o problema é exatamente esse. Ela coloca a idade mínima. O PLP 454 ele traz a idade mínima, coisa que hoje não teria. Então ele piora a situação ainda mais. Ele piora ainda mais. Então esse é o grande problema nosso em relação a essa redação. É isso aí, é isso aí. A 142 fala então, mas aí ela não era colocado para nós, pessoas com deficiência, a idade mínima. Não estava dada para a gente. Com essa redação, passa a ser dada. Também. Segura o meu tempo aí. Então, e aí eu aproveito para fazer alguns comentários mais gerais, então, do que colocaram, inclusive a Juliana, eu já o fiz. Em relação a algumas colocações, até a do Lucas, eu concordo integralmente, eu acho que é isso. Eu já até tô devendo um bate-papo com o meu amigo Leandro, que está aí nos assistindo no virtual, sobre isso, para a gente poder conversar a respeito. Quando o Lucas traz isso, de todo mundo querer ser pessoa com deficiência, isso não pode, gente, ser assim. O critério não pode ser esse. Porque se for esse, é como o Lucas colocou, ninguém vai ser. Né? A festa onde todos são convidados, não vai rolar bolo. Quem vai comer o bolo da festa onde todo mundo é convidado? Ninguém. Isso não existe. Como é que você vai fazer política pública para todo mundo? Não tem isso. E aí eu trago dois exemplos clássicos, que eu acho que, inclusive, pode ser a questão para se solucionar de vez essa questão de todo mundo querer ser. Tem projeto hoje dentro da Câmara que é para ceratocone ser considerado pessoa com deficiência visual. Ceratocone é um problema, é uma doença que pode gerar uma deficiência visual. É isso que precisa ser compreendido e não está sendo. Ou não está sendo porque não se quer, ou porque, né, tem outros interesses. Aí tem os dois lados da coisa. Então, assim, ceratocone pode gerar cegueira. Mas ela é a cegueira? Não. Não. É igual glaucoma. Glaucoma. Você tem glaucoma. Você vai ser deficiente visual por isso? Não necessariamente. Não necessariamente.
o projeto de lei dos diabéticos, né? Foi aprovado, passou nas duas casas. Seria legal isso? Sobre essa ideia do ninguém vai soltar a mão de ninguém, vamos todos de mãos dadas? Vamos, com diabéticos. Foi vetado pelo Lula. Até quando vai se sustentar esse veto, eu não sei. Né? Eu não sei. Mas aí, o que que acontece? Você acha... Diabetes é uma doença. A gente não quer... Eu falei isso aqui na minha fala inicial. A gente não quer voltar aos tempos de a gente ser considerado doentes. Nós somos pessoas com deficiência e não pessoas doentes. Há de se definir bem isso. Assim, nem as pessoas com doença se resolvem enquanto tais, aprovando tais projetos, e nem o segmento das pessoas que realmente são pessoas com deficiência consegue avançar. Veja só como é que a gente chega num beco sem saída. Porque o que as pessoas com doença vão ganhar com isso? O rótulo de serem pessoas com deficiência? Né? O que as pessoas com deficiência, com doença precisam? Precisam de um atendimento diferenciado, precisam de um atendimento especializado, isso tudo precisa. E aí vai se resolver lá na saúde. Lá na saúde que tem que se resolver. Então, assim, eu acho que o problema para se resolver isso agora é o que foi feito, por exemplo, na fibromialgia. E aí eu estou conjecturando, tá? Que pode ser uma questão para se resolver. Por quê? Porque no projeto de lei da fibromialgia que foi aprovado, diz lá, vai ser considerada pessoa com deficiência desde que passada por uma avaliação biopsicossocial. Aí a gente pode até concordar. Agora, uma lei vir dizer que a partir de hoje o diabético é pessoa com deficiência, não vem para mim porque não vou engolir. Não dá. A canetada não dá. Né? E aí eu passo por uma outra questão que foi comentada, né? Aqui por alguém também falando, eu quebro um braço, eu estou pessoa com deficiência. Não, não é não. Vai lá ler o conceito do que é pessoa com deficiência, que está lá na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil é letra constitucional. Vai ler lá no artigo 2º da LBI o que é pessoa com deficiência. Vamos lá, gente, a gente precisa estudar também. Não é dizer que quebrou um braço e pessoa com deficiência. Que isso? A que ponto nós chegamos? Espera lá, impedimento de longo prazo. Que interação com uma ou mais barreiras. Aí está lá toda a definição. Então, peraí, vamos falar a Vera. Né? Então, assim, não dá para ser assim, a festa. Não é assim. Porque senão ninguém vai avançar. E aí eu digo, vez mais, nem nós, pessoas com deficiência, nem pessoas com doença. Ninguém avança nessa história. E ninguém ganha. Ainda tem isso, ainda tem isso. Então, assim, e aí na hora do gestor ver a política pública, que a gente vai lá bater na porta do gestor querer política pública, ele vai dizer assim, mas pera lá, vocês são quantos, hein? Tá, nós somos 200 milhões. Tá bom. Senta e chora na cama que é lugar quente. Então, assim, são coisas que a gente precisa muito pensar e estudar, né? Para a gente poder avaliar quais são os melhores caminhos. Então, assim, a gente tem aqui até amanhã, a gente vai conversando para a gente ver essa estratégia em relação ao PLP 454, né? A gente está aqui com diretoria da federação, eu acho importante a gente se debruçar sobre isso, né? Inclusive com contatos parlamentares, porque estamos na semana. Eu chamo a atenção porque o Congresso vai querer fazer qualquer coisinha para dizer que fez alguma coisa pela pessoa com deficiência nessa semana. Não sei o quê, mas que vai sair alguma coisa e pode sair um grande de um Frankenstein. Então, esse é meu medo, né? Porque depois, para jogar para a galera, né, é muito complicado. Então, fico por aqui. Abraços de luta a todos e todas.